O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou o ultimato feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que exigia a rendição incondicional do país frente aos ataques promovidos por Israel. Isso desde a última sexta-feira, né? A gente tem acompanhado. Na primeira fala em rede de TV, desde o primeiro dia da guerra, lida por um apresentador, Khamenei afirmou nessa quarta-feira que a eventual entrada dos Estados Unidos no conflito vai ser acompanhada, sem dúvidas, por um dano irreparável. Ele disse que pessoas inteligentes que conhecem o Irã, a nação iraniana e sua história, nunca falarão com essa nação em linguagem ameaçadora, porque a nação iraniana não vai se render. Foi o que disse ele no comunicado lido na TV. A ausência física do líder na tela chamou a atenção. Mas depois, a imagem dele lendo o texto foi transmitida, presumivelmente essa imagem foi gravada. Questionado sobre a fala por repórteres, Trump desejou boa sorte para o adversário. Ele se recusou a dizer se vai ou não atacar o Irã. Vamos ver. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. Bom, Dani, o Trump se colocando, né, como o negociador, o mediador. Por que não falaram comigo 2 semanas antes? Teriam evitado essa destruição. E o papel dos Estados Unidos e de Trump também, né? Sendo que uma das promessas de campanha dele era não se envolver em conflitos externos. É muito interessante isso. Eu comentei sobre esse fato ontem, né? Ontem foi o 6º dia da guerra. A ocasião faz o ladrão, não é verdade? E o presidente Trump, ele muda muito de opinião, muito de posição. Eu quero comentar 2 coisas, né? Primeiro, que de fato o Irã não é um país qualquer, a civilização persa não é uma civilização qualquer. Nós falamos de uma civilização de milhares de anos. O martírio está dentro da teologia xiita iraniana. Então, esse tipo de discurso, né, de rendição total, isso não funciona para os iranianos. Claro que eles são racionais, claro que eles querem diminuir custos, mas a partir do momento que eles não têm opção, eles vão agir. E a fala do Trump é muito engraçada porque nós vemos no último mês, né, nos últimos 60 dias, vários encontros, né, do Witkoff com o ministro das Relações Exteriores do Irã, negociando uma possibilidade de solução para a questão nuclear. Então, a questão não é essa. A questão é que, tudo bem, os Estados Unidos poderiam até saber que Israel iria atacar após o 60º dia, mas Israel força a porta, né? E ao forçar a porta, o Trump paga para ver. Vamos ver o que vai dar. E ao perceber que parece que tem uma vantagem, ele vai tentar tirar vantagem desta vantagem. Então ele vai modulando o seu discurso. É muito complicado, porque nós estamos falando do presidente do país mais poderoso do mundo. E isso coloca o mundo inteiro numa condição de muita tensão, né? Nós temos que lembrar que a primeira crise do petróleo veio do Oriente Médio, com a guerra do Yom Kippur, 73. A segunda crise do petróleo veio de 1979, com a Revolução Islâmica, no Irã. E isso pode gerar a terceira crise do petróleo, né? Se os iranianos forem atacados pelos americanos e fecharem o Estreito de Hormuz, nós vamos ter aí um barril de petróleo a $300. Então, às vezes, eu percebo que ele muda muito de opinião, não percebe a complexidade do cenário internacional, e isso põe o mundo numa situação muito complicada. O que, de um lado, pode ser interessante para os chineses, porque vem ali, né, médio e longo prazo, desgaste dos Estados Unidos se envolvendo em mais uma guerra no Oriente Médio, a exemplo do que foi no Afeganistão e a tragédia do Iraque. E é interessante porque a posição geográfica do Irã, ela favorece justamente a esses ataques, né, onde é feita a circulação de combustíveis. E qualquer ataque do Irã a esse local pode comprometer, né, a circulação de combustíveis e aumentar ainda mais os preços. Já estão aumentando, né, diante dessa nova fase desse conflito.
imagine que quase 40% de todo o petróleo ou gás que é exportado pelo mundo inteiro sai do Golfo Pérsico. Do Golfo Pérsico para chegar até o Mar da Arábia ou Índico, eles passam por um estreito que tem, num determinado momento, 30 quilômetros de extensão. 30 quilômetros de extensão. Isso para uma artilharia de campanha, para artilharia naval, isso não é nada. Então, o Irã tem toda a condição de fechar esse estreito. E ao fechar esse estreito para navegação, para passagem de determinados bens e produtos, isso terá impacto direto no preço do petróleo e no preço do petróleo, preço de comida, preço de roupa, preço na indústria, porque o petróleo vai afetar em tudo. Quando a gente pensa o que foi a crise do petróleo de 73, em que o milagre econômico afundou em função da crise do petróleo, hoje o mundo é muito mais conectado. Então, se o Irã não tem a mesma capacidade dos americanos e de Israel, né, de lidar com a questão militar, ele tem outros trunfos para poder chantagear também esses países. E esses elementos são elementos geoestratégicos que geram respostas geopolíticas e que podem colocar aí os Estados Unidos, Israel e o mundo ocidental numa condição muito complicada. O WhatsApp afirmou que não compartilha dados pessoais de usuários do Irã com o governo de Israel, depois de o Irã pedir para a população excluir o aplicativo por temores de espionagem no 6º dia de conflito entre os dois países. A televisão estatal iraniana pediu na terça-feira que a população removesse o aplicativo WhatsApp de seus telefones celulares, alegando a coleta de dados pessoais, incluindo localização dos usuários, e que os repassa ao inimigo sionista, se referindo a Israel. Um porta-voz da Meta, empresa dona do WhatsApp, disse estar preocupado que notícias falsas possam ser usadas como desculpa para bloquear o serviço, justamente no momento em que as pessoas mais precisam. O Ministério das Comunicações do Irã anunciou na sexta-feira, o primeiro dia dos ataques cruzados entre os dois países, restrições temporárias ao acesso à internet no país. Muitos sites, aplicativos estão parcial ou totalmente inacessíveis. Autoridades do Irã pediram na terça-feira que a população reduzisse ao mínimo o uso de dispositivos conectados à internet e adotasse as precauções necessárias na rede. Funcionários e suas equipes de segurança estão proibidos de utilizar dispositivos conectados à internet, incluindo celulares, relógios, além de computadores portáteis. Isso segundo uma diretriz oficial. A gente sabe que no Irã também a comunicação é muito difícil, E a gente receber informações precisas também muito difícil, professor, porque é um país totalmente fechado, em que há uma repressão muito forte. É verdade. Ali você tem uma república islâmica, claro, em vários aspectos muito mais aberta do que a Arábia Saudita, mas o controle total da comunicação é do Estado, nós temos que lembrar que esse governo ele nasce com a derrubada de um outro governo, o governo dos Shahs, e ele cria, então, uma série de formas para que esse governo não caia novamente. A Guarda Revolucionária é um exemplo disso. E é interessante porque nós vivemos hoje, basicamente, o estado da arte da guerra eletrônica, da guerra cibernética, da guerra de informação. E quando a gente vê como que Israel está à frente de todas essas estratégias, o que ele fez com o Hezbollah no Líbano, com os pagers, a guerra dos pagers, um projeto que deve ter demorado de 5 a 6 anos para poder criar uma empresa para vender pagers para o Hezbollah no Líbano e para que isso detonasse no momento chave para criar um elemento surpresa e dar uma vantagem para Israel. Então eu vejo assim, tudo é possível, Hackear aplicativos, hackear hardwares, interferir em transmissões de rádio, de onda, de internet. Isso aí é fichinha, Então, de fato, vários assassinatos foram feitos em razão da geolocalização de telefones celulares, Então, usar aplicativo, usar WhatsApp, Telegram e qualquer outro aplicativo de rede social, ele pode denunciar a posição das pessoas, das autoridades, Ele pode transmitir informações erradas. Então, é uma precaução contra a guerra cibernética, contra a guerra eletrônica, contra a guerra de informação, essa guerra de propaganda. Então,
há uma preocupação muito grande porque Israel é mestre nisso. Então, de fato, muito impressionante como avançou, né, nesse aspecto da guerra por inteligência. Verdade. E a gente tem recebido muitas imagens de Tel Aviv, né, de Israel. Mas a gente trouxe agora um outro olhar, porque viver em Teherã é um desafio que envolve buscar notícias por fontes alternativas, conseguir comida e se esconder das bombas lançadas por Israel. Numa conversa com o colunista Jamil Chad, do UOL, um jovem iraniano, professor de filosofia, pediu para não ser identificado, isso como uma forma de se preservar, né? Um dos principais problemas, segundo ele, é que começa a faltar tudo. Abre aspas, já há escassez de água, cigarros e pão. Tudo ficou 25% mais caro em poucos dias, fecha aspas. Segundo o iraniano, as pessoas ficam o maior tempo possível dentro de suas casas. O acesso à informação deixou de ser os canais estatais do governo e eles seguem informações por diferentes canais do Telegram. Ele explicou que a população hoje se divide em dois grupos. Aqueles que querem o fim do regime e quem quer que a guerra acabe, mesmo que isso signifique tolerar o regime da República Islâmica que tanto odeiam. E aí, Dani, a questão é essa, né? Porque muitos querem o fim da guerra, outros querem a queda do regime. Só que se o Ayatollah Ali Khamenei cair, quem virá no lugar dele, né? Não há ainda um nome, a gente não sabe se vai ser um regime mais brando ou se vai ser um regime ainda mais repressivo do que o atual. É muito difícil. Eu não acredito no fim do regime, porque nós estamos falando de um país de 100 milhões de habitantes, país com uma estrutura industrial, né, militar, muito importante para o Oriente Médio, um país que é relevante para as relações com a China, né? O Irã vende para a China petróleo num preço muito mais baixo do que o preço de mercado, um aliado especial dos russos, né? Inclusive integra uma série de acordos militares com os russos. Então, eu não acredito no fim do regime. Agora, é claro, dentro do Irã, nós temos vários espectros de uma sociedade que é muito complexa e diversa, né? É uma sociedade multiétnica, majoritariamente xiita, mas com outras minorias religiosas também, e que tem ali uma herança interessante, progressista. Mas, do ponto de vista geral, o que a Revolução Islâmica faz em 79 é tirar 80%, 90% da população que vivia na miséria fora dessa linha da miséria. E eu acho que isso tem um impacto, né, no imaginário da população. O problema é a repressão religiosa, a polícia moral, e que é algo intolerável, né, para a gente poder pensar em pleno século XXI, mesmo com nossas diferenças culturais, né, pensar, ter a ideia de uma polícia moral, isso é muito fora do tempo, né? Mas eu vejo que ainda existe muito apoio, né, à República Islâmica do Irã, a ideia, né, de buscar uma sociedade que integrasse ali religião, Estado e sociedade. Mas é tão difícil, sabe, a gente poder entrar e poder compreender de fato o que os iranianos pensam. É a mesma coisa na Coreia do Norte, né? Países muito fechados. Então a gente não tem claridade sobre o que os iranianos pensam de fato do regime. Então, é necessário ter uma amostra mais ampla, mas com certeza, setores da sociedade iraniana não vão concordar com o regime, outros vão apoiar o regime. A questão é que existe uma aposta de Israel principalmente, para derrubar o regime, né? Agora, essa aposta ela é muito complicada, porque, como você bem disse, o que vai vir, né? O Shah vai retomar, o Shah que vive lá, a família, né, os descendentes do último Shah, né, que vivem nos Estados Unidos, eles vão voltar agora para o Irã, vão assumir o Irã, a população iraniana quer o Shah de volta, né? Então, é muito complicado, né? Não existe um projeto, um plano, o dia depois da derrubada do Khamenei, né? E isso torna o quadro muito mais complicado. Eu vejo que existe uma preocupação muito maior com o projeto político Claro, tem um ganho geopolítico para Israel, mas tem um projeto pessoal do Netanyahu também. E isso torna esse quadro muito mais complicado. Zaredini, professor da PUC Minas. Obrigado por nos atender, professor. Um abraço, uma boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço para você também. Valeu.